Muito bem, vamos então abrir a segunda parte do nosso seminário, pedindo aí então que repita-se a forma como foi muito diligente, que foi trabalhada na primeira parte, com apresentação e muitas sugestões e intervenções dos colegas. Então já passo a palavra sem maiores delongas, vocês já conhecem o sistema, já conhecem o prazo, né? Nós vamos manter aquele prazo de até 10 minutos para apresentação e até 20 para debates. Com a palavra, o Jorge Barreto. Perfeito. Boa tarde a todos, colegas, professor. Emily Paviotti, na condição de pesquisadora adjunta, até aqui no chat, e eu construímos juntos esse texto para esse evento e para o grupo, né? Intitulado Aportes Significativistas para a Identificação de Formas de Aparição Delitiva da Pessoa Jurídica no Direito Brasileiro. Já iniciando a introdução, né? A gente apresentou um cenário em que nós conhecemos, né, o direito brasileiro, ele é permeado de processos simbólicos normativizados e abstrações dogmáticas. No entanto, quando a gente reflete, a gente olha para o assunto de responsabilização penal da pessoa jurídica, a gente se debate com um cenário contraditório de uma relativa escassez e insuficiência normativa junto a interpretações excessivamente ontologicistas. E, bom, na introdução foi basicamente, a introdução do texto que fizemos foi basicamente para mostrar, para indicar esse cenário de escassez e insuficiências normativas junto a algumas interpretações ontológicas que dificultam um debate quanto à delimitação do papel ativo da pessoa jurídica. Ao final da introdução, nós suscitamos que contribuições significativistas, entre elas com maior destaque a concepção significativa da ação de Luiz Antón, elas vêm carregadas a qualidade, né, e a promessa de superar esses entraves ontológicos, de modo que nós sugerimos, a partir disso, a pergunta: podem aportes significativistas ou de uma compreensão significativa, de um modelo significativo de delito, contribuir para melhor delimitarmos o papel ativo da pessoa jurídica no delito, diante do direito brasileiro? Então, tem alguns constraints, né, alguns contornos aí, que é basicamente a conformação do direito brasileiro, né? Bom, e aí a gente resgata até mesmo algumas contribuições ali feitas no início, né, do desenvolvimento do texto, feitas pelo Décio Franco Davim, um outro texto dos seminários Brasil-Alemanha, que ele discute a questão da PJ como sujeito da ordem jurídica penal, né? A gente pega alguns aportes, por exemplo, do Carbonell Mateu, que frequentemente se utiliza da perspectiva da pessoa jurídica como fonte de significado, para preencher também a posição do nosso ordenamento que entende a pessoa jurídica como uma realidade técnica. Então, a gente combina essas perspectivas para afastar a posição estritamente formal positivista, né, de que por que a pessoa jurídica é um sujeito de determinado ordenamento, de determinado ramo do direito? O direito assim o quis. Não, né? Porque ela é uma fonte de significado que, dentro dos jogos de linguagem, a realidade que a gente vivencia, nossas práticas, ela possui a capacidade de ser uma fonte de significado, expressar significados, receber significados, né? Então, a gente também supera críticas do tipo, como a ensaiada, por exemplo, por Luiz Greco, no sentido de que a pessoa jurídica não tem, além de não ter realidade ontológica, ela não teria capacidade de agir, remontando a perspectiva da concepção significativa da ação, e a gente introduz as questões, faz, de novo, né, uma apresentação bastante sintética de contribuições de Fletcher e de Vives Antón, e a gente diz, diante disso, a pessoa jurídica é sujeito capaz de agir. Isso é um início e a gente entendeu que precisava ficar exposto no texto, né? Diante disso, a gente parte com uma combinação nossa de aportes significativos diante da pergunta, mesmo porque a gente não elaborou como pergunta de investigação como, né? Como aportes significativos, mas se podem aportes significativos contribuir. A gente, assim, preferiu, diante da realidade do direito positivo brasileiro, não construir uma solução, como alguns amigos dizem, puro sangue, significativista, mas a gente combinar alguns aportes. Então, a gente combinou a questão, de novo, né, da PJ como fonte de significado, a concepção significativa da ação,
com também perspectivas de imputação. E aí sobressaem, no que em encontros passados até já comentei com um grupo, a questão das teorias de agregação e da aproximação inferencial. São duas contribuições de Mihaly Diamantis muito afinadas, que se não são pronunciadas no marco significativo, assim o trabalham na prática, muito parecido com a teoria dos indicadores externos, a questão da aproximação inferencial, e a teorias da agregação, elas partem de uma perspectiva de que signos ou expressões em conjuntos, elas podem adquirir um significado maior, né? Parte daquela ideia, inclusive, de Saussure, de solidariedade ou relações sintagmáticas, né? Então, a gente poderia compreender, dissociando a perspectiva de ação de fato, a gente poderia compreender a ação como significado e um significado maior da pessoa jurídica, expresso por formas, por fatos, acontecimentos, uma interpretação que se dá, diferente da que se dá às pessoas naturais individualmente consideradas ou às suas contribuições individuais. A gente junta a isso também uma contribuição, perspectiva, ensaiada até mesmo também por Fletcher, de que a gente tem que entender a ação da pessoa jurídica como uma expressão de sua personalidade. Nesse sentido, a gente até mostra a diferença de nosso posicionamento quanto a outros posicionamentos, como, por exemplo, até o nosso colega Reissan está aí, né? Eu e Emily, a gente parte dessa possibilidade de combinação, de entender que é um significado da pessoa jurídica, e mais que isso, é um significado que corresponde a uma expressão de personalidade. É claro que não nos mesmos moldes de Huxin, e a gente expressa isso no texto, né? Mas no sentido de que tem que expressar um significado que seja supra-individual, que não pode se confundir estritamente com uma manifestação de personalidade de uma pessoa natural, né? E com base nisso, desculpe a pressa, né? Mas para a gente chegar no momento, a gente começa a interpretar as regras de responsabilidade penal da pessoa jurídica. A gente dispensa uma interpretação nossa, que entendemos que não é compreendida por outros estudiosos, outros setores, mas com base em 3 regras, que seriam aquele artigo 3º da Lei de Crimes Ambientais, o artigo 19, parágrafo 2º da Lei da Previdência Social, e o artigo 336 do Código Eleitoral, que reputamos como regras de responsabilidade penal da pessoa jurídica, partindo da ideia de um paradigma autorresponsável e significativo, a gente faz a interpretação por meio de aportes também do artigo 12 do Código Penal, que permite que regras da parte geral do Código Penal eles sejam implementados a leis especiais. E a gente faz todas as considerações de aproximação inferencial, assim como já é feito por pessoa natural, aquela questão de imputação subjetiva, e não de achar o que a pessoa tem em mente. Enfim, assim como as críticas que já se faz na teoria do delito para pessoas naturais, a gente replica em grande modo na nossa interpretação dessas regras de responsabilidade penal da pessoa jurídica. Tudo isso para dizer que, por meio do artigo 12, nós podemos fazer as combinações com o artigo 18, com o artigo 13 de causalidade, com o artigo 18 da modalidade dolosa ou culposa, enfim, e isso preservando uma perspectiva conciliatória, de não reordenar as categorias do delito. Essa é uma escolha que nós fizemos, então nós interpretamos a perspectiva da concepção significativa da ação sem tentar reordenar a questão de tipicidade, licitude e culpabilidade. Quem já ensaia uma perspectiva desse modo é o professor Galvão, por exemplo, Fernando Galvão. E, nesse sentido, nós avançamos para dizer que, por meio da regra do artigo 12, combinado com o artigo 29, é o concurso de crimes, né? Sem o prejuízo do artigo 2º da Lei de Crimes Ambientais, por exemplo, mas numa lógica mais sistemática, nós conseguimos compreender conseguimos fazer um esboço diferenciando formas de aparição delitiva, como chamamos, né, da pessoa jurídica no delito. A pessoa jurídica poderia figurar, então, como autora, como coautora, como partícipe material e moral. Inclusive, até nós fazemos um paralelo com algumas considerações que o professor Busato faz em um outro artigo sobre o projeto do novo Código Penal, que se assemelha bastante com a estrutura lá do artigo 3º, né, em alguma medida, e a gente vai derivando e mostrando exemplos. Bom, o meu tempo ele já vai
já vai se extinguindo, né? A gente construiu isso com base em aproveitamentos da teoria do domínio do fato, né? Sem o prejuízo de outras teorias que aí se apresentam, como a teoria da acessoriedade lógico-gramatical, de Martínez Burhan Pérez, né? Numa perspectiva objetivo-formal também. Mas tudo isso, para só resumir, a gente consegue, com essas diferenciações de autoria e participação, acrescentar mais uma camada que contribui aos princípios de pessoalidade e individualização da pena. A gente tenta, né, aplicar a pessoa jurídica também, numa base de que, por pessoalidade, a gente entende também a pessoa jurídica. Então, a pena não pode passar da pessoa natural para a pessoa jurídica, e vice-versa, não pode passar da pessoa jurídica para a pessoa natural. E, por individualização da pena, não no caráter... não compreendendo a individualização da pena por indivíduo, pessoa natural, mas por sujeito da ordem jurídico-penal. Se nós conseguimos fazer essas diferenciações, nós entendemos que nós conseguimos, ainda que no âmbito de injusto, ainda que antes da culpabilidade, discussões desse tipo, a gente consegue acrescentar o debate. Por fim, antes de abrir as perguntas, sei que ficou bastante salteado. Assim mesmo, você já até estourou o tempo já. Bastante rápido. Só queria salientar que isso faz parte do meu projeto de doutorado, né? Essa investigação, se não bem esse texto, mas a investigação, eu não tento construir com base na teoria do domínio do fato, porque entendo que ela tem fragilidades quanto, por exemplo, a crimes de causação, ou então a imprudência. Então, eu tento construir, só para dizer para vocês, no projeto de doutorado, eu tento construir com base na determinação objetiva e positiva do fato, de Luzon-Penha, que é um critério ali de domínio do fato, mas dispensando o dolo, etc. Enfim, uma teoria diferente que se aproveita da teoria do domínio do fato. Eu espero que tenha ficado mais ou menos... dê para ter uma noção do que o texto quer dizer. Você pode ficar tranquilo, porque daí o texto está acessível a todo mundo, né? A maioria das pessoas já leu, enfim, e pode ficar sossegado. Isso, as contribuições virão, com certeza. E agradeço e abro, né, me disponibilizo aqui para conversar, para a gente discutir questões que possam ser melhoradas, aprimoradas no texto. Obrigado. Muito bem, vamos lá. Palavra aberta. Quem quiser aí comentar já. Eu nunca sei onde é que está a mãozinha, então peço desculpa por Vai lá, Samuel. Jorge, parabéns pela tua exposição, pelo trabalho. É muito, muito importante que o teu tema converge com o meu, vai convergir com o que eu vou apresentar, vai convergir com o que o Paulo Helene vai apresentar, da questão da responsabilidade penal da pessoa jurídica. E é muito importante o teu trabalho, claro que nós que somos discípulos dos estudos até do professor Busato e do professor Vives, a gente já entende que a ação possa ser resolvida, essa questão de ação para a pessoa jurídica, com uma concepção significativa, com boa vontade teórica e até mesmo com um avanço daquilo que a gente pretende. Essa questão da pessoa jurídica ser um sujeito de direito penal, também entendo que há. A única coisa que eu estou tendo um cuidado na minha tese também é aqui no direito brasileiro, por exemplo, quando dá consequência jurídica ao delito às pessoas jurídicas, se você vai enfrentar isso na tua tese ou aqui no teu artigo, de ter quais pessoas jurídicas serão sujeitos de direito penal. Eu explico porque aqui no Brasil a gente tem a MEI, e a MEI se confunde no empresário e na empresa, é a mesma pessoa. Então, essa questão de intranscendência das penas, eu não sei como resolver, eu não vou enfrentar isso na minha tese. Mas é algo muito curioso, eu também entendo que é sujeito de direitos, a pessoa jurídica só não é sujeito de direito penal, para todos os outros ramos ela é sujeito de direito, ela pode delinquir, ela pode estragar uma vida, pode causar prejuízo, mas para o direito penal sempre tem essas barreiras. Mas essa lei que você citou é uma que é curioso, porque eu estava passando por ela na minha tese, a Lei da Previdência Social, é curiosíssimo, porque essa lei é de 60 e alguma coisa, se eu não me engano, né, Jorge, você pode me corrigir, é bem antes da Constituição, não? Do Código Eleitoral é bem antes, 65. O eleitoral, Da Lei da Previdência Social é pós-constituinte. É verdade, está certo. O eleitoral que é antes e tem uma outra lei que eu também pesquisei na tese. Esse artigo em específico que traz a responsabilidade penal da pessoa jurídica na Lei da Previdência Social, que é quase que um relevante dever de cuidado para com o funcionário, né, o empregado, na questão de higiene e saúde, ela tem
uma convergência bem interessante com a Corporate Manslaughter do Reino Unido, desse relevante dever de cuidado, onde se define o que é isso. Eu acho que o Reino Unido avançou nisso, se definiu o que é o relevante dever de cuidado e se definiu também na lei quando se atravessa esse relevante, quando não se há esse relevante dever de cuidado. E esse artigo é bem curioso. Há uma lei agora mais nova, que eu também estou me debruçando, que eu não vou saber o nome da lei, mas é sobre os organismos geneticamente modificados. Também, ele diz que pessoas físicas não podem manipular esses organismos, apenas pessoas jurídicas, isso está expresso na lei, e lá no final tem dos crimes. Então, aí você fica, opa, então só a pessoa jurídica pode responder por isso. Então, nós já temos isso aqui no Brasil, a responsabilidade penal já está aqui, não há como negar, mas é claro que a gente tem que ter esse enfrentamento, o qual você faz, de trazer a pessoa jurídica como mesmo um sujeito de direito, fixando as balizas para uma ação da pessoa jurídica, e aí eu vejo o teu trabalho como muito convergente ao meu, porque eu vou focar especificamente na causalidade, na imputação da pessoa jurídica, também em um sistema de direito penal democrático, também prezando por uma ampla defesa, pelo contraditório e principalmente também pelo princípio da culpabilidade. Obrigado, professor. Jorge, não sei se quer comentar alguma coisa das aportações do Samuel, senão faço eu mais algumas. Eu até ia comentar, né, que vi essa forte, né, relação entre o meu e o artigo do Samuel, né, entre o artigo nosso, Emílio Paviotti, e eu com o artigo do Samuel, e também comentar aquela questão do consultation paper, né, deles recentes lá no Reino Unido, né, já que estava discutindo questões dos Estados Unidos e do Reino Unido, duas coisas, né, questão do consultation paper para futuras reformas lá da lei penal, aliás, né, de previsões penais deles, né, com o alargamento do deixar de prevenir, né, daquela fórmula deles, né, failure to prevent, e também nos Estados Unidos, com o aspecto da causalidade, se ele, é claro, já estou me adiantando, mas a questão lá do Mihalis Diamantes, né, que ele faz, assim, eu acho que contribuições também muito boas para a questão da causalidade. Mas, enfim, e só quanto à questão do sujeito, também dizer que eu faço essa defesa, né, de que a pessoa jurídica seja, de fato, seja mesmo compreendida como sujeito, mesmo porque a gente, até como professor Pusato, ele expressa em um artigo das razões político-criminais da responsabilidade para uma pessoa jurídica, a pessoa jurídica já é tida como vítima, como sujeito passivo do delito, fica até uma coisa um pouco estranha a compreender como sujeito passivo do delito no artigo, não que isso não fosse possível, mas diante da nossa perspectiva significativista de ação como significado, justamente aquele capítulo após a introdução, ele fica muito nesse sentido. As críticas que vêm contra a responsabilidade penal da pessoa jurídica, no sentido de não tem braço, não tem perna. A gente fica pensando assim, pelo menos eu vejo esses textos e eu fico pensando assim, será que não conseguem ver os argumentos? Porque parece, quando você olha essa discussão, que a gente está alegando que ela tem braço e pernas. Isso em nenhum momento é o que é alegado. Né? Mas, assim, fica nessa coisa, esse ad infinitum. E assim, o curioso é que sem braço e sem perna, ela compra, ela vende, ela casa, né? Você pode ter uma pessoa jurídica que representa você no teu casamento, por exemplo. Só para citar um exemplo, né? Porque uma pessoa pode representar outra. Não tem limitação quanto à pessoa. Isso é muito bacana, né? E quando várias vezes a gente fala assim, poxa, vocês estão falando de domínio da organização, sabe? De autoria imediata, de omissão, se articula tais referenciais argumentativos, né? Tais abstrações dogmáticas, qual é a dificuldade de se estabelecer a ação como significado? Eu acho que esse é um ponto, né? Esse é um ponto, talvez. Eu fiz 4 observações aqui, anotações para te comentar, para ajudar você a pensar, né? Uma delas era essa, né? Porque no teu texto você você não situa em um ponto exclusivo o porquê que o Brasil é tão renitente. Você dá a entender isso, né? Em várias passagens, olha, parece que não avançamos, parece que não, né? Como é que é? Tem possibilidade, dá para fazer, tem caminho, né? Você vai mostrando um caminho. Mas eu tenho a sensação que a razão não é técnico-jurídica, para começo de conversa. É uma razão político-criminal. E é curioso que essa razão político-criminal ela esteja ancorada, especialmente por autores
que se dizem críticos, que se dizem marxistas, que se dizem e trabalham em defesa da empresa de uma forma assustadora até, né? Não dá de jeito nenhum, isso está tudo errado, não pode ser, isso é um fim. Cara, mas é o fim por quê? Né? Você não consigo entender. Se tem que voltar, segundo no sentido do Barata, você tem que voltar às tuas baterias, né, contra os poderosos, ninguém mais poderoso que uma corporação. Então, eu não consigo entender onde é que entra. E talvez, sabe, Jorge, eu pensei que talvez fazer alguma referência a que, uma vez que não resiste um argumento técnico-jurídico para impedir isso, quiçá, né, fazer um apontamento de que, quiçá, resida isso em razões extra-técnico-jurídicas, ou seja, em razões de ordem política ou de ordem criminológica, que não tem nenhuma relação com aquilo que a gente está tratando. Isso é uma coisa. A segunda coisa que isso sim foi um negócio um pouco incomodativo, e até na hora da tua apresentação ele apareceu de novo. O termo expressão, você sabe que eu tenho várias chatices, você me conhece já há algum tempo, de alguns encontros aí, eu tenho várias chatices, uma delas é linguística, né? E aí o termo expressão da personalidade, que você faz questão no texto de separada do que é manifestação da personalidade do Roxin, né? Você no texto fala, e falou de novo na exposição, que se trata de expressão da personalidade porque ele é um critério superindividual. Nós sabemos onde você quer chegar com isso, que é o fato de reconhecimento, né? Ou seja, as pessoas se reconhecem enquanto tais nas relações sociais, né? Mas continua, para mim, o uso desse termo, expressão da personalidade, e remetendo, de alguma forma, à primeira pessoa, sabe? Eu não sei se é possível, eu sei que talvez você pode... Não, mas as minhas fontes usaram essa expressão. Ok, mas pensa se não é o caso de você elaborar um termo no léxico que vai na abertura da tua tese e que pode orientar também teu artigo, alguma outra coisa que não remeta de algum modo, porque o termo personalidade vai remeter, querendo ou não, àquele comentário do Juarez Cirino, que a psicologia não sabe o que é personalidade. Eu sei que você não está tratando de personalidade desde um ponto de vista da psicologia, mas o termo convida. Porque o Roxin tampouco está tratando de personalidade desde um ponto de vista da psicologia, e a crítica que veio nele em cima disso foi aí, sabe? Então, assim, como prevenção léxica, talvez fosse você achar algum outro termo para essa manifestação. E aí entra uma sugestão que, como você está perto do Fernando, talvez seja fácil. Eu e o Fernando fizemos uma reunião, ou duas, ou acho que até três, talvez, sobre um possível projeto de código, uma alteração da parte geral para incluir a pessoa jurídica. E fizemos um esboço de redação, e aí ele até ficou de encaminhar isso para a revista da UFMG, como forma de artigo. Eu não sei nem se foi encaminhado ou se não foi. Mas, enfim, ele tem esse produto dessa reunião, que foi sabe, nós fomos redigindo os artigos da parte geral, claro, uma proposta de lege ferenda, não de lege lata, como você quer fazer, né? Mas que tinha ali, na expressão atividade, para coincidir com o léxico usado na Constituição, que fala que a pessoa jurídica é capaz de atividade, sabe? Para identificar a ação quando ela é de pessoa jurídica, ação e omissão. Essa ideia de atividade. A gente meio que, em torno disso, trabalhou a questão. E eu acho que talvez você podia conversar com ele, pedir para ele te passar esse texto, porque esse texto ia com as propostas de redação de lei, com uma breve argumentação do porquê na sequência, sabe? Então, pode ser que alguma dessas coisas, ou alguma das expressões que a gente usou ali, possa ser útil para esse fim. E, finalmente, eu vi que você abraçou, como exemplo, foi buscar na legislação externa, que é supletiva em relação ao código, como você bem referiu, né? Ela pode ser usada supletivamente.
você foi buscar várias referências, enfim, várias referências legislativas, que o Samuel também comentou e tal, mas achei curioso você não entrar no próprio Código Penal, sabe? Porque, quer ver? O Código Penal, agora nessa reforma, não sei se você já teve debruçado sobre isso, porque às vezes a gente está na tese da gente e as coisas que são paralelas e meio sem muito sentido, elas vão ficando fora. A reforma da Lei 14.133, sabe aquela que inseriu os crimes licitatórios? Olha só o que diz no 337-M do Código Penal a partir dessa reforma. Vou pegar aqui para você. 337-M. Admitir a licitação empresa ou profissional declarado inidôneo. Tem aquela declaração de inidoneidade, né? Então, aqui é para o funcionário, para um crime do funcionário público que admite a licitação, alguém toma essa, né, aprovação dessa admissão e tal. Pena de 1 a 3 anos e multa. Daí, no parágrafo 1º, celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo. De novo, é o funcionário responsável que está, né? Reclusão de 3 a 6 anos de multa. Mas olha o parágrafo 2º. Incide na mesma pena do caput desse artigo aquele que, declarado inidôneo, que daí pode ser a empresa ou pessoa física, venha a participar de licitação e na mesma pena do parágrafo 1º do declarado inidôneo, venha a contratar com a administração pública. Ou seja, aqui eu tenho uma separação, igual tenho na corrupção ativa e na corrupção passiva, né? De uma conduta e outra. E essa conduta que está separada no parágrafo 2º pode ter por autor pessoa jurídica obrigatoriamente, né? E está explícito. E perceba que ele usa aqui, nesse parágrafo, dizer, venha a participar da licitação. Participar da licitação significa tomar parte significa ingressar na licitação, significa pleitear a admissão na licitação, que é uma atividade de alguém que pode ser pessoa jurídica. Né? E aí, por isso que, veja, que essa é uma expressão contratual, né, que no direito civil faria muito sentido, muito facilmente, né? E dificilmente você vai conseguir sustentar, desde um ponto de vista da linguagem corrente, que participar de licitação seja expressão de personalidade, sabe? Eu acho que o caminho, dentro do próprio Código Penal, ele seria mais frutífero do que talvez apelar ao 12. Isso é só uma sugestão para você pensar, né? Porque como você usou recurso de, através do 12, importar material legislativo, por que não, dentro do próprio Código Penal, por uma ordenação sistemática, uma compreensão sistemática do Código? Veja que nós passamos por isso, hein? Lá atrás, quando tinha no Código Penal do Império a responsabilidade penal de pessoa jurídica, depois, quando veio o Código Penal da República, tinha na parte especial remanescendo disposições que implicavam pessoas jurídicas e já não tinha mais na parte geral a disposição concreta, né? Então, essa incongruência é relatada, está lá no Costa e Silva, né? Nos volumes do Costa e Silva, ele relata essa incongruência da alteração do Código Penal da República. Será que a gente não está vivendo a mesma coisa ao revés? Né? Nós já descobrimos que a pessoa jurídica é capaz de praticar um monte de crimes, especialmente licitatórios, né? E daí nós incluímos lá, só que ainda não mexeu-se a parte geral, que era que dava substância para isso, né? Então, talvez isso fosse convidativo também dentro do esquema, do tipo de esquema que você tem feito, sabe? Deixa eu ver, né, como é interessante essa questão, porque o senhor me suscitou aqui um dispositivo que, confesso que eu não tinha me atentado mesmo do Código Penal, né, que isso até dificulta aquela minha posição que eu defendi lá no texto, de adotar um meio termo. Desculpe eu detalhar isso, não, mas assim, lá no texto eu falo assim, gente, eu não sou nem, só pode ser aquilo que está previsto estritamente lá no 223, acho que 225, acho que aquilo ali é uma interpretação muito restritiva e sem nexo, um mandado de responsabilização / criminalização vira uma proibição de todo o resto.
que não faz muito sentido. E aí eu estava entendendo, né, estava defendendo também, o que não tiver uma previsão expressa, pela mesma lógica de que nessas leis, né, como do crimes ambientais, lei de previdência social, como lá prevê, parece crer que o Poder Legislativo quis dizer que quando eu não estabeleço, mas ali o senhor mostrou que no próprio Código Penal tem, o que Pois já é. insere uma dificuldade muito interessante. Mas assim, eu vou ver, e olha que engraçado, porque foi uma forma um tanto quanto parecida quanto aquela, é claro que lá é omissiva, enfim, mas a mesma utilização ali em cima, no 337M, da empresa com aquele aspecto subjetivo de Asquini, né? Fazendo remissão para pessoa jurídica, né? Sim, Pô, sim. muito Mas interessante. é que Agora, esse ficou um petardo, né? Esse parágrafo segundo é explícito, é um negócio assim que não tem por onde, né? O legislador previu, e está concreto, está escrito, não tem, né? Isso é muito curioso. Mas exatamente. agora não tem o mecanismo, porque a previsão legal é muito interessante, porque veja como ela é contraditória. A pena é de reclusão de 3 a 6 anos. E daí no parágrafo segundo é a mesma pena para quem for declarado inidôneo e participar da licitação. Ora, se eu for uma empresa que participa da licitação, como é que eu vou ser preso de 3 a 6 anos? Qual é, né? Então, isso demanda uma norma da parte geral que faça essa conversão em algo factível, uma restrição de direitos, etc. Enfim. Agora, professor, só antes de eu passar ali para o Reissan, enfim, eu só queria comentar que eu e o professor Galvão, a gente discute várias questões quanto a essa perspectiva do professor de atividade, né? Na Eu verdade, a acabei... sugestão da atividade foi do próprio Fernando. Sim, sim. E acabava escolhendo a personalidade porque já tem essa referência muito tranquila ali no Código Civil de personalidade da pessoa jurídica, e atividade, em vários outros diplomas, a atividade ela fica como se fosse um uso, ora é usada para pessoa jurídica, eu já vi usada para pessoa natural, atividade. Teria dificuldade de citar aqui muito facilmente assim, para o senhor, eu teria que ver de novo, mas eu já vi isso, entendeu? E a questão que eu fico com uma dificuldade, fico conversando com o professor Galvão, é que eu acho que aquela perspectiva do professor, eu até coloquei isso no texto, faz com que a ação da pessoa jurídica seja uma ação lenta, porque é muito normativizada, e ele coloca como um dever dirigir, uma decisão institucional dirigida à pessoa jurídica. Eu não sei se está nesses modos o texto que o Não, senhor acho que escreveu. não. Acho que não, exatamente. Até porque, por Porque, exemplo, esse caso se enquadrava tranquilamente, né? Porque como é que eu faço aqui? Eu remeto um arquivo PDF para a central de licitações. É isso que acontece. É um clique. Então não tem nada de lento, né? É um clique. não, eu digo assim, Participar. Não, eu entendo o que você quer dizer. Eu entendi o que você quer dizer. A atividade pode remeter a uma decisão que é prévia de um conselho a respeito se participa ou não. Tá, mas vamos lá. Duas coisas. Primeiro, o que é a decisão, e isso eu estou trabalhando por causa da questão você já vai ver o Renato falar da inteligência artificial. A questão do raciocínio precedente mental para a realização da ação, que é aquilo que vai equivaler à decisão colegiada para a realização da pessoa jurídica, e isso aí é inacessível, é uma primeira pessoa que está fora e que pode, por exemplo, no âmbito empresarial, ser segredo industrial, inclusive. Não pode ser revelado. E está tudo certo, né? Agora, aquilo que é o externo, que é o que a gente vê para depois atribuir o dolo, atribuir a culpa, né, em processo regressivo, nesse caso do 337M é um clique num botão, né, cara? Então não tem muita dúvida. A partir daí, a gente deriva o elemento subjetivo, mas é difícil que o cara diga que, olha, eu participei da licitação sem querer, né? Vai ser meio complexo, né? Mas vamos lá, Raissan, você. Olá, boa tarde a todos, né? Primeiramente, eu parabenizar o Jorge pelo texto dele e agradecer as gentis citações que ele fez no texto dele à minha investigação de mestrado, né? Minha dissertação. Os pontos que eu ia levantar, a maioria deles foram já tocados, né? Principalmente a questão da personalidade na ação, que você coloca ali no seu texto, que eu também não enxergo como uma manifestação de personalidade da pessoa jurídica. Eu entendo muito bem o teu raciocínio, você já explicou para o professor Paulo e para os demais aqui, né? E eu só faço um pequeno comentário de que essa manifestação dessa vontade da pessoa jurídica, ela vem
como se fosse um vetor resultante, né? O professor Paulo fala muito isso, um vetor resultante das vontades daqueles que estão dirigindo a empresa. Sobre a culpabilidade da pessoa jurídica, eu vi que no seu texto você não adentrou essa seara, penso eu que você não tem o interesse de desenvolver isso futuramente, não sei se é um interesse seu, mas no próprio livro do Manuel Gomes Tomilho, que você cita lá no seu texto, ele tem uma parte que ele fala sobre essa possibilidade de culpabilidade da pessoa jurídica, né? Ele analisa como que se daria essa culpabilidade no ordenamento, faz uma análise. Interessante você dar uma olhadinha. Em relação a pessoa jurídica ser capaz de culpabilidade, para mim, eu creio que não também. Eu não vejo ela como um agente com culpabilidade, né? Mas isso é uma discussão para outro momento. E, por último, dizer que eu achei interessante os seus apontamentos quando você faz a sua divisão, da sua análise da ação da pessoa jurídica, entre uma como autoria imediata, como coautor e como partícipe. Achei bem interessante, porque eu ainda estou fazendo a continuação desses meus estudos, dessas minhas investigações que eu fiz no mestrado, né? E eu estava partindo de uma análise da conduta da pessoa jurídica através das condutas comissivas, omissivas e dos crimes de perigo. Então, achei interessante que você fez uma divisão a partir do conceito de autoria, coautoria e partícipe. Achei muito legal isso. E basicamente é isso. Acho que os outros comentários todos já foram comentados aqui pelo pessoal. E, assim, uma última coisa é que também no Código Penal, se você olhar o 271, você pode ver uma conduta que é plenamente possível de ser cometida pela pessoa jurídica. Também, se você for olhar a interrupção de serviço telemático do 266 do Código Penal, também é uma outra conduta que a pessoa jurídica pode cometer também, né? O Código Penal tem várias condutas ali que você consegue enxergar como passíveis de serem cometidas pelo ente coletivo. E é isso. E também a minha dúvida fica igual à dúvida que o Samuel te trouxe, né? Como que você trataria a MEI no caso do desenvolvimento desse teu trabalho, né? É também uma outra dúvida bem interessante que me surgiu. E é isso. Muito obrigado, tá? E parabéns pelo trabalho. Obrigado, eu acabei não falando isso, né? Sobre a questão da MEI, etc., eu entendo que eu não tenho nada em específico quanto a MEI diretamente, mas eu sempre partia desse pressuposto de expressão de personalidade, e nesse sentido, na medida em que fosse algo que configurasse aquela postura do free rider, né, do rogue employee, né, do empregado vampiro, né? Enfim, as traduções não ficam boas, né? Mas que mostrasse que ele agiu totalmente clandestinamente, que aquilo ali foge de um espectro de significação maior, superindividual, eu entendia que não caberia se falar em um significado da pessoa jurídica. Mas isso, por exemplo, impediria uma responsabilidade penal da pessoa jurídica, até mesmo da pessoa, da sociedade unipessoal. Eu entendo que em alguns arranjos, por exemplo, que fossem de direção, em que tomados pela direção, pudesse sim configurar uma transmissão de significado supraindividual. Então, assim, a priori, eu não veria problemas quanto a isso. Ia ser interessante estabelecer as regras de concurso. Como é que eu concorro comigo? Né? Exatamente. Exatamente, porque tem agora a sociedade limitada unipessoal. Então, o problema é como que se daria a primeira responsabilização da sociedade unipessoal e da pessoa física, e depois como que se daria esse concurso, mas né? isso aí de todo modo, gente, embora eu acho que, sinceramente, não tem que ser uma preocupação nesse momento para o texto do Emanuel, porque o que ele está falando, respondendo é o C. E o C, a resposta é pode, né? Enfim, ele está dando um caminho para o pode. E eu acho que o caminho dele tá bom, né? Talvez tenha essas coisas que a gente possa responder e tal. Agora, essa outra questão é uma questão, talvez, a ser solucionada a partir de um outro trabalho, que é um trabalho dizendo assim, tá, pode, beleza. Quais? Que foi a pergunta do Samuel. Daí o quais, definir pessoa jurídica, porque, veja só, a definição de pessoa jurídica do cível não precisa ser a definição de pessoa jurídica do penal, para começo de conversa, por uma razão muito simples. A definição de vida do cível e do penal não é a mesma, nem de morte. Então, já começamos aí. Né? Já no administrativo sancionatório não é a mesma, né? De pessoa jurídica, eles assumem uma perspectiva mais. Então, né?
é uma questão daí do como, não é mais o se. E como ele está respondendo o se, ele está meio livre dessa pergunta, né? É uma indagação para depois, mas sem dúvida é uma coisa a se pensar mesmo. Alexei? Bom, boa tarde a todos. Na verdade, você tocou num ponto, Paulo, que era um aspecto que eu ia referir. Veja só, em vários momentos, tem 2, 3 aspectos que eu ia mencionar, mas um deles, eu vou começar pelo final, era justamente essa questão da personalidade jurídica que é adotada em um determinado momento, né? Praticamente assume-se ali uma posição, mas antes dela há uma certa digressão sobre as discussões, e eu acho que isso às vezes acaba estendendo desnecessariamente o texto e desviando um pouco o leitor para uma discussão paralela. Pior, dá margem a indagações sobre até que ponto essa discussão paralela ela efetivamente foi enfrentada na sua inteireza. Sabendo, e aí até por a tua referência mesmo, eu acho que já estava até isso no início, que o teu desafio aqui foi tentar, que é justamente o que eu me envolvo, né? E outros colegas aqui, tentar trasladar uma parte de uma tese doutoral para dentro de um artigo científico, a grande dificuldade de tentar tirar algumas coisas que não vai dar para aprofundar nesse espaço. A questão da personalidade jurídica, veja, estava vendo algumas coisas que me interessam por conta de pesquisa doutoral. Tem umas pesquisas mais recentes que, inclusive, começam a discutir sobre até que ponto as chamadas, que alguns autores já consideram teorias ortodoxas da personalidade jurídica enfrentada no âmbito do direito civil, elas seriam suficientes para resolver problemas como o problema enfrentado pelo Paulo lá, o Paulo e o Renato, né, da inteligência artificial, a questão uma briga hoje, atualmente, talvez seja a principal discussão, uma das principais, justamente a questão ecológica, que querem entregar uma personalidade jurídica aos animais, né? Então, toda essa discussão ela está muito candente dentro do direito civil. A hora que a gente traz essa discussão, ainda que de passagem para o âmbito penal, me parece que aí falta, sabe, vai sempre dar uma margem a algum tipo de uma crítica desnecessária, porque era mais fácil, de repente, adotar uma postura, falar, assumo isso aqui e sigo em diante. Ainda mais, e aí é algo que me parece que em algum momento vai ser definido aqui, se a gente vai estabelecer um certo parâmetro e tamanho de texto. Boa. Isso não fiquem muito longos. E aí, nesse sentido, vem a última aportação. Em vários momentos, eu tive uma impressão de que o texto ele vai e volta, principalmente na parte inicial. Algumas referências, principalmente, tem algumas questões metodológicas, assim, sabe? E, novamente, sabendo da tua preocupação e disso fazer parte de uma tese doutoral. Referências como, e em vários momentos aparece, grande parte da doutrina adota a posição não sei o quê. Às vezes falta uma nota de rodapé que eventualmente explica quem é essa grande parte da doutrina, ou essa grande parte da doutrina se traduz em uma única referência bibliográfica, né? Salvo se houver uma observação de que esse autor ele realmente traduz toda essa cita bibliográfica, que seria a grande parte, aí tudo bem. Do contrário, isso começa a fragilizar desnecessariamente um trabalho que está muito bem escrito, né? Então, foi algumas coisas que me chamaram a atenção durante a leitura, e acho que talvez valesse a pena, de repente, numa releitura, nessa tentativa, reitero, ingrata nossa de reduzir para esses espaços menores algo que já está muito bem construído e consolidado, às vezes, num espaço externo. Você tem toda a razão, Alexei. Tem toda a razão, é isso mesmo. Isso se nota de vários textos, e esse é um. É uma questão metodológica, né? Talvez firmar melhor aí a pergunta de pesquisa ajude nisso, né? Sempre eu acho que, né, você firmar melhor a pergunta de pesquisa talvez seja o melhor caminho. Mas, de toda sorte, decotar é bom. Eu acho que aí isso que você fez, esse comentário que você fez é muito apropriado, serve para todos, né? Nós talvez não devamos estabelecer um limite de páginas, né? Que isso meio que engessa. Mas, talvez fosse o caso da gente redigir, com base nessa tua ideia, talvez, a gente redigir um manual
básico de decotes, né? Coisas que não devem figurar, né? Uma lista do que não deve figurar para auxiliar aí a proceder os decotes, porque realmente isso é preciso, isso realmente se nota. E eu acho que o ponto que o Alexei tocou, Jorge, que eu acho que sim, vale a pena, é ver que esse começo que ele falou de idas e vindas, a rigor, ele pode muito bem ser sintetizado, sabe? Você pegar 2 ou 3 parágrafos e converter em um, e não voltar no tema mais, sabe? Pega um lá da frente, outro daqui, que você está sustentando a mesma coisa com apoios intelectuais diferentes, e converte um deles em nota de rodapé, e toca, porque daí as coisas vão mais claras, né? Porque, sei lá, eu sempre brincava o padrão, né? O padrão de mandado de segurança, né? Vocês conhecem algum mandado de segurança que seja realmente digno do mandado de segurança, que contemple mais de 3 páginas? Porque, claro, se passou de 3 páginas, o direito não deve ser tão líquido nem tão certo, né? Se fosse tão líquido e tão certo, em 3 páginas se explica, né? Então, mais ou menos, acho que esse é o critério que a gente tinha que ter na cabeça como estrutura para o artigo. O que realmente é importante dizer? Né? E estou falando também para mim mesmo, né? Nós também que estamos aí, eu e o Renato, com um texto que vai sair para livro, ele acaba tendo tendências a escape. É prudente e necessário a gente fazer decotes. Mas, gente, nós já estamos com 34 minutos desse debate, nós vamos ter que parar e prosseguir, senão nós não terminamos os seminários em seguida do horário. O texto é muito interessante, né? E ficam as sugestões, elas vão ficar gravadas, vai estar disponibilizado no YouTube, Jorge. Então, se alguma coisa daquilo que a gente comentou eventualmente te escapar, né, você fica para poder rever, tá bom? Professor, nesse sentido, eu gostaria só de pedir perdão aos colegas. Eu sei que é triste isso, eu tenho um encontro inadiável do MP, uma situação muito importante, eu preciso realmente me ausentar. Eu peço perdão, eu sei, assim, eu realmente queria ver a apresentação aqui do Samuel, enfim, Não, dos outros vai poder colegas. ver, vai poder ver. É Mas justamente eu não isso, vou vai ver. estar liberado para frente, você vai poder assistir, é justamente esse o escopo. A professora Priscila já tinha me pedido antes, porque ela teve um impedimento mais severo que o teu ainda, então fica tranquilo, tá bom? E dizer que eu estou ciente dos comentários ali do Alex e vou implementá-los. Realmente era uma primeira entrega, e foi nessas condições que consegui realmente entregar. Mas muito obrigado, vou assistir as demais apresentações e eu peço licença. Fica à vontade. Samuel, por favor. Obrigado, professor. Boa tarde a todos e a todas, aqueles que nos assistem também. De plano, o título dessa exposição, que é o título do artigo, é um aporte linguístico-filosófico sobre a causalidade em contributo para a responsabilidade penal pessoa jurídica. E por qual motivo é importante trazer à lume causalidade em relação a essa responsabilidade, a responsabilização penal da pessoa jurídica? Se nós vislumbramos uma aspiração de um verdadeiro sistema de responsabilidade própria para a pessoa jurídica, ou seja, onde a pessoa jurídica deve ser responsável pelo resultado das suas ações ou omissões, as quais der causa, independente de demonstração de atos de conexão, ações ou omissões de pessoa física, ou num formato mais radical, oriundo de responded superior, seja vicarial ou identificação, onde, ao meu sentir, essas configurações, elas vêm num cinza de um direito penal do autor e responsabilidade objetiva, o que é impensado aqui a nós, no nosso ordenamento jurídico. A causalidade, então, ela se sobressai como um importante elemento para a imputação, principalmente pela necessária demonstração desse nexo ou condição, como mais à frente, até mesmo na tese, eu pretendo defender, entre esse comportamento empresarial, ou seja, atividade empresarial, ou seja, o exercício empresarial, ainda também na busca de um termo a definir a ação da pessoa jurídica, e o resultado atentatório ao bem jurídico. E mesmo que outros autores já tentaram também esse descolamento da heteroresponsabilidade, ainda não estou 100% seguro que conseguiram atribuir esse defeito de organização como uma forma de trazer um nexo à conduta criminosa da PJ. Então, essa é a primeira inquietude do texto. Então, a reflexão que faço nesse texto é que a pessoa jurídica deve ser responsável pelos atos as quais produz, não atos de terceiros ou de pessoas físicas que sequer terá a possibilidade de impedir, de barrar
e principalmente ser punida por atos de terceiros. E aí eu não vou me alongar, porque o exemplo do clique, do envio dos documentos da licitação já é fenomenal, porque uma pessoa física pode dar esse clique, mas como imputo isso à pessoa jurídica, se ela não desejava mandar isso? Será que a pessoa jurídica deu causa nesse delito? Então já me soou todo um sino aqui só nesse exemplo. Então, é sabido que o requisito de atribuição de responsabilidade para um ato lesivo corresponde a uma relação de causalidade do comportamento e do ato, e isso está trazido no nosso artigo 13 e não se discute. E o que eu tenho verificado nessa minha pesquisa doutoral é que é um tema que não há uma profunda pesquisa, uma profunda exploração, até porque a teoria do delito resolveu isso, e temos a condição sem a qual, temos o artigo 13, então não se discute isso. E aí, ao avanço que precisamos de um sistema de imputação próprio para a pessoa jurídica, aí sim emerge esse problema. Então, o texto, ele traz um momento de uma introdução filosófica, então nós buscamos socorro à filosofia e à linguagem, para sim buscar esse conhecimento da causalidade que seja, então, depois aplicável às pessoas jurídicas em um sistema de imputação de responsabilidade penal. E aí a gente traz David Hume, John Stuart Mill e John McLesley, e também as linhas trazidas no Fundamentos pelo professor Vives, o qual afasta qualquer tipo de supraconceito também de causalidade que tente ou intente resolver uma totalidade de casos. E ao que sinto, essa teoria de John Leslie Mack, dessa condição inus, que é uma condição minimamente suficiente para um todo, é o que me apresenta, em hipótese ainda, por óbvio, uma capacidade de rendimento importante para que a gente pense em uma forma de causalidade inerente às corporações. E através dessa teoria é que a gente consegue ter um desconfinamento da conditio sine qua non, e sim trazer uma sofisticação linguístico-filosófica para os problemas contemporâneos da praxis criminal, e aí abarcando, por óbvio, a pessoa jurídica. A abordagem que eu trago do professor Vives nesse texto, e é muito importante para a construção disso, é justamente a questão que o professor Vives não quis definir e nem teve o anseio de ter um conceito de causalidade de modo a ter uma ferramenta a qual solucionasse todos os problemas de imputação do resultado. Então, isso abre o escopo para que a gente tenha uma visão ampla para que se tente resolver o problema da causalidade das pessoas jurídicas no estrito limite da atividade ou do exercício ou da ação da pessoa jurídica. E aí sim o professor Vives traz também no Fundamentos, que restam os casos difíceis, esses pressupostos complexos, os quais esse conceito amplo e geral de causalidade, em tese, também não resolve. E aí, então, para finalizar, eu estou indo bem, de uma forma muito sintética, nós nos propusemos, a fazer uma análise de um caso concreto, com certeza em hipótese ainda, porque isso não está regulamentado e também não há esse tipo de imputação aqui no nosso sistema brasileiro, que é o caso bem conhecido do Hopi Hari, onde uma criança, então, vai a óbito por conta estava a brincar numa das atrações e acaba indo a óbito, e a denúncia traz que a causa da morte foi a forma negligente dos funcionários e dos proprietários, onde essa ação penal deságua no STF e acaba sendo trancada justamente pela ausência de demonstração do nexo causal entre o resultado e o comportamento desses proprietários e funcionários. E, à vista disso, em análise desse caso, seria possível a responsabilidade penal dessa pessoa jurídica, desse parque, nesse evento lesivo? E aí, se formos pelo caminho da concepção apresentada pelo professor Vives acerca de jogos de linguagem, de expressão, de sentido e de interpretação, eu sinto que a causalidade também, em hipótese, pode ser interpretada na praxis e nos limites estreitos da atuação corporativa, porque determinados eventos e condutas ocorrem apenas no âmbito da pessoa jurídica, vinculado ao exercício ou atividade ou à ação da pessoa jurídica. E sendo essa causalidade da pessoa jurídica envolvida na constituição dessa atividade da pessoa jurídica, ao meu sentir, estaria preparado para explicar os rumos e acontecimentos processados dentro
do ser empresarial, quando reflete um resultado danoso ao bem jurídico. Então, claro, eu estou sendo muito sucinto, muito mesmo, mas tenho comigo que nesse início, e aqui em minha autodefesa, esse vai ser um enfrentamento da tese, o qual ainda não perpassei. Então, esse texto é como se fosse um laboratório para que eu esteja preparado às críticas, aos apontamentos, aos erros e acertos. Então, foi algo que fiz ao contrário, não é a tese, mas sim algo que vai ser enfrentado até para ouvir os colegas. Então, ao meu sentir nisso tudo, se a pessoa jurídica opta por ter esse exercício de uma atividade, mesmo com um mau funcionamento de aparelhos, mesmo podendo se comportar conforme a sua constituição, o seu estatuto, o seu contrato social, as normas que regem um parque de diversões, que é diferente das normas que regem uma atividade de factoring, que regem uma atividade de mineração, por exemplo, e faz essa opção, dando causa à morte a um cliente, me parece que com uma dose de boa vontade e um pensar contemporâneo, constitui uma característica, uma qualidade da pessoa jurídica que é contrária a essa atividade e foi necessária para a causação da lesão ao bem jurídico. Então, assim como o próprio John Leslie Mack quis introduzir a teoria Inus e trazer essa teoria causal para uma linguagem usual, e isso está na obra dele, assim como o professor Vives também se preocupou na resolutiva da praxis e uma leitura plena dessa interpretação linguística de um significado daquilo que é realizado dentro de um estreito recorte de mundo, o qual se está a analisar. Acho que partindo ao final, o desejo que se exprime é buscar esses cursos causais dentro da pessoa jurídica, tirando esse dogma causal apenas das pessoas físicas, admitindo a responsabilidade autônoma da pessoa jurídica, ao largo desses novos riscos, dessas novas atividades, desses exercícios da atividade da pessoa jurídica e que exigem a resolutiva desses casos complexos e em vistas a uma reprovação da pessoa jurídica. É isso, professor, colegas, muito obrigado e fico aberto aos questionamentos. Muito bem, palavra livre. Como é que é? Ninguém? Bom, então começo eu, né? Quando é assim, começo eu, né, Samuel? Vamos lá. Primeiro, eu mandei aí no chat, vocês devem ter visto, um texto sobre causalidade do professor Vives com a professora Maria Tereza Cuerda. Aliás, tem um livro sobre causalidade e omissão, que é um dos últimos livros aí escritos pelo professor Vives, então vale a pena olhar, Samuel, porque aí vai ter essa questão. Vai ter essa questão dentro de dois pontos que eu acho que talvez merecesse aprofundamento às tuas reflexões. Primeiro, causalidade não necessariamente traduz imputação. O professor Vives se ocupa há muito tempo de separar essas duas coisas. Então, revisitar os fundamentos e olhar esse livro específico sobre omissão, responsabilidade omissiva imprópria, vai levar a essa questão. Uma coisa claro, a causalidade é diferenças e condicionamentos, né? Desde o Roxin, ou pelo menos a perspectiva mais liberal, vai sustentar que é condição de responsabilização por um resultado ter causado o resultado. Né? Então, causalidade é condição, mas não se basta para atribuição de responsabilidade. Portanto, conquanto seja possível dizer que causalidade é elemento necessário para a imputação, presente ela não basta para a imputação, é preciso mais, mesmo no plano objetivo. Todos nós sabemos disso. Mas, então, estabelecer essas diferenças, porque a minha sensação no texto é que, em algumas ocasiões, dá a impressão de que nós estamos falando de atribuição de responsabilidade, e não só de estabelecimento de uma premissa da responsabilidade, que é a causalidade, né? E daí há uma reflexão sobre o que pode ser causalidade, que eu acho que esse é o objetivo do teu texto, salvo que eu esteja enganado, é estabelecer do que nós estamos falando quando falamos de causalidade da pessoa jurídica, né? E talvez valha a pena, o texto do professor Vives aí, em especial,
porque, em geral, quando a gente vai buscar a casuística, esses exemplos que você tratou na tua fala são próprios dessa demonstração. Quando a gente vai buscar a casuística, quase sempre o exemplo que vem associado à pessoa jurídica é uma causalidade por omissão de um dever de cuidado. Ou seja, uma causalidade, um resultado comissivo cometido por omissão. Quase sempre, né? Os exemplos que aparecem são nessa linha. Então, o cuidado com a causalidade na omissão é o cuidado que o professor Vives tem nesse livro último. Eu acho que o que eu mandei para vocês é só um artigo, que é uma espécie de prévia do que foi o livro. O livro dá para vocês buscarem no site da Tiram. Qual que é a questão? É uma questão de legalidade, né? Ele diz que é uma questão de legalidade, de equivalência de matar omissivamente e comissivamente, tal como houve a reforma do Código Penal Espanhol para a inclusão da tradução do sentido, né? O sentido de uma omissão e tal. Eu acho que por aí é que se desenvolve, talvez isso que você queira aí chamar de uma causalidade da pessoa jurídica. A causalidade da pessoa jurídica, veja, quando a gente fala em geral de causalidade, a gente vai acabar remetendo a um plano empírico, né? Causa e efeito no plano empírico. E quando a gente está falando de assunção de responsabilidade penal por parte de pessoa jurídica, a gente está entrando num plano normativo, que não tem nada do empírico, né? Que é atribuição de responsabilidade. Será que a causalidade, será que a pessoa jurídica, por ser um ente técnico-jurídico, ela demanda uma compreensão diferente da causalidade? Ou a gente pode usar a mesma causalidade para a pessoa física e para a pessoa jurídica, ainda que o resultado, pelo simples fato de que o resultado já não é mais um resultado natural. Porque aquilo que a pessoa física faz gera também resultado jurídico, certo? Não é só resultado material. A pessoa uma pessoa física realiza uma conduta, ela causa um resultado que é uma violação do bem jurídico, portanto, um resultado jurídico, não só um resultado material. Ora, se nós vamos partir de abandonar o resultado material e pensar na atribuição de responsabilidade pela produção de um resultado jurídico, será que a causalidade que a gente usa é a causalidade material, ou será que a gente dispensa tudo aquele Stuart Mill, Hume, etc., tudo lá para trás e vamos falar de uma causalidade normativa? E se é uma causalidade normativa, diferente da causalidade natural, como é que ela se separa da imputação, da atribuição? Porque daí já não é mais causalidade. A causalidade é pressuposto. Ela é um pressuposto da imputação. Ok, então ela não é mais a mesma imputação. Os critérios não são os mesmos. O juízo normativo não é o mesmo. Como que é? Eu acho que isso tem uma reflexão, isso tem um jogo aí para fazer que não está feito ainda. E não é muito fácil, né? Não é muito fácil. Então, talvez responder a algumas dessas perguntas, né? Eu fiz várias, né? Causalidade é o mesmo que imputação? Causalidade de pessoa jurídica é normativa ou é ontológica? Nós devemos dispensar todo aquele exercício de causalidade lá atrás do Hume e de todos os outros para poder falar de causalidade de pessoa jurídica? Ou nós usamos aquilo como pré-estrutura? O resultado ser um resultado jurídico e não um resultado material tem interferência a respeito de qual a causalidade que a gente emprega para definir a atribuição desse resultado? Enfim, veja que são várias perguntas. Eu acho que talvez valesse a pena se concentrar em uma só, né? Entre essas várias, para tentar dar um pouco de verticalidade. E uma coisinha técnica só, que também fica repetida em relação a outros que já passaram antes, você usa o patronímico errado ali e é do Vives Anton, né? Você fala, professor Vives, professor Vives, professor Vives. Nas referências aparece Anton, Tomás S. Vives. Nós sabemos que o sobrenome é composto. Vives Anton, sobrenome paterno de todos os espanhóis, é o primeiro, não o segundo. Então, é Vives Anton, Tomás S., né? Em todas as citações dele, assim como é Munhoz Conde, Francisco, Carlos Martínez Burhan Pérez, Carlos, e assim sucessivamente, porque o primeiro sobrenome dos espanhóis é o sobrenome paterno, e é por ele que eles são conhecidos.
Então, isso é só uma questão metodológica aí de aprumo, porque se a gente vai apresentar esses trabalhos aqui na Espanha, isso é uma coisa que eles vão... Eu me lembro muito bem de uma situação concreta em que o professor Mosconde chamou a atenção pública do professor Cláudio Brandão com relação ao livro do professor Cláudio Brandão, que tinha a citação dele como conde, né? E ele ficou sensibilizadamente nervoso com isso, né? Então, para evitar essas coisas, né? Bom, não sei se fui claro com relação a essas questões da causalidade, são questões que me incomodavam um pouco. Lendo o texto, eu vi que você estava na busca desse estabelecimento, mas parece que tinham perguntas prévias que, não sei, não fiquei convencido de que elas estivessem completamente respondidas. Tá bom? Não sei, Perfeito. Obrigado. Professor, já fiz as anotações, depois assisto o vídeo e vamos em busca dessas respostas. Depois, se continuar em dúvida também, não tem problema nenhum. Você pode me mandar um áudio, eu vou te mandando o áudio, nós vamos conversando sobre esse assunto, porque eu acho que esses são assuntos que, quando a gente toca o tema da causalidade, tem que pensar muito, né? Porque são relevantes, tá? Alexei? Paulo, na verdade, assim, a partir das tuas reflexões da exposição ali do Samuel, fiquei até pelo momento em que ele se encontra, como ele referiu bem durante a exposição, né? Às vezes, a ideia de fazer um artigo justamente com as problematizações, né? Com ele provocativo no sentido de fazer uma Isso é introdução possível. de uma... Se o artigo vai e termina elencando essas perguntas que eu sugeri ao lado de outras, está ótimo, né? Qual é o panorama que nós temos que... Assim, a tua pergunta de pesquisa pode ser: qual é o panorama que quem se debruça sobre causalidade de pessoa jurídica deve enfrentar? Quais são as perguntas que deve responder? E chegar no final, quais são as perguntas? Não precisa responder, né? Acho que você tem razão, Alexei. Não sei se você queria acrescentar alguma coisa a mais. Desculpe, eu te interrompi, mas... Não, é isso mesmo, porque eu acho que Você fica foi um baita artigo, cirúrgico tá? nisso, né? Fica um Acho que ótimo dá. artigo, sem dúvida. É. Alguém mais sobre o texto do Samuel? Pô, o teu texto é tão complexo, hein, Samuel? Que o pessoal... Espero que seja isso, né? fez o pessoal sofrer. Ninguém quer Espero falar sinceramente nada. que seja isso. Obrigado. Não, com certeza porque é complexo, cara. Eu vi a tua abordagem é muito boa, mas é isso que eu te falei, olha, tem mais perguntas. Então, talvez fazer o panorama de perguntas completo fosse como disse o Alexei, fosse um baita artigo, né? É uma pergunta de pesquisa assim: quem quer discutir causalidade de pessoa jurídica tem que se fazer quais perguntas? Algumas delas estão respondidas no texto, outras vale a pena dar uma refletida. E tem uma última sugestão. O professor Paulo de Souza Mendes escreveu um livro sobre causalidade muito recentemente, em que ele pauta sobre a causalidade e a estruturação da teoria do direito toda. E eu acho que vale muito a pena ler. É um dos livros mais recentes. Eu ganhei o livro dele físico, eu não tenho, eu até procurei aqui se não tinha um PDF Eu para te tenho ele, eu mandar. sei qual é. Causalidade e prova penal, alguma coisa assim, né? Exatamente. Uhum. Né? Porque ali ele Sensacional. vai sustentar, entre outras coisas, ele vai sustentar que a produção da prova penal não vai ser capaz de demonstrar causalidade, né? Demonstrar irrefutavelmente causalidade. Enfim, dá uma olhada, que eu acho que pode dali também ser tiradas algumas perguntas para a gente fazer. Só uma parte, o livro é Causalidade Complexa e Prova Penal, tem na Amazon, vou mandar o link aí para todo mundo poder acessar. Tá bom. Bom, agora passo a palavra então para o Paulo Helene, por favor. Boa tarde, professor. Boa tarde, colegas. Durante a fala do professor e até as considerações do Alexei ali com relação ao trabalho do Samuel, eu estava pensando até em reformular aqui a forma de abordagem do meu texto, o título, porque eu acho que o título acabou ficando bem amplo, né? Porque era o projeto inicial ali de esboço para a formatação do artigo e até pela conclusão do texto, que, sinceramente, eu estou com mais dúvidas do que conclusões propriamente ditas, até porque isso é um tema também vinculado à minha tese, né? Pegando o gancho aqui das considerações já feitas com relação ao trabalho do Jorge,
O texto que eu faço, ele começa no panorama introdutório, então apontando ali que a gente está diante de uma realidade criminológica, só para despertar a atenção do leitor, que o problema é vivo. Logo na sequência, eu já fixo o nosso pressuposto, da onde que eu vou partir. Então, eu já parto do pressuposto de que a pessoa jurídica é capaz de ação. E aí que eu já tomo também por base o caminho ali já trilhado pelo professor Carbonel Mateu, do professor Gonçalves Cussac, do próprio professor Paulo Busato, do próprio Martinez Burhan Pérez, seguindo a linha da ação significativa do professor Vives Anton. Então, eu gasto as primeiras páginas ali, me dedicando a explicar, então, o que vem a ser a concepção significativa de ação, dando um panorama a respeito disso, para levar o leitor à compreensão de que pessoa jurídica, sim, ela tem a capacidade de agir, e que esse problema, na nossa percepção aqui, ele já foi resolvido. Então, diante do estado da arte já colocado, acredito que a gente já resolveu esse problema dogmático dentro desse eixo, se a pessoa jurídica tem capacidade de agir. E uma provocação que eu faço dentro do texto é justamente quais são, então, os tipos de ação que pessoas jurídicas conseguem realizar em casos concretos, justamente porque a gente já entende que ela tem essa capacidade de agir. Então, verificar, casuisticamente, quais tipos penais ela tem a capacidade ali de realizar, né? Quais os tipos de ação, perdão. E aí, feito isso, eu passo depois, no segundo momento, para a análise ali da culpabilidade. E, no primeiro momento, como é até um esboço, eu só demonstrei um panorama de que há muito tempo a gente já se livrou da ideia de culpabilidade, fundada num livre-arbítrio, que o projeto finalista ele não tem nenhuma capacidade de rendimento para resolver a questão das pessoas jurídicas, né? Até a gente já mata o finalismo ali quando analisa a ação, e que já houveram tentativas ali de tentar propor uma culpabilidade própria para a responsabilidade penal de pessoas jurídicas. Eu menciono no texto ali, de forma bem sintética, o modelo construtivista do Gomes Hara Dias. Depois eu cito também ali, de maneira resumida, o defeito da organização, a culpabilidade por defeito da organização, do Klaus Tiedemann. E também cito ali o Ben Schunemann, um estudo que ele fez, né, para falar que a questão da culpabilidade ela não poderia ser fundamentada no âmbito da responsabilidade penal da pessoa jurídica e que a gente poderia propor daí medidas penais apoiadas numa simples necessidade de pena. E eu arremato dizendo que, pelo panorama da concepção significativa de ação, pela ideia de pretensão de reprovação do professor Vives, eu acredito que seja possível a gente trabalhar com uma ideia de um modelo de culpabilidade próprio para a empresa. Aliás, não só próprio para a empresa, né? Mas que seja ali possível até de conformar pessoa física e também pessoa jurídica, né? Ele diz que essa pretensão de reprovação, ela se dirige ao autor da ação praticada e a gente não reprova ele a condição de ser. Essa pretensão de reprovação, ela visa identificar dentro de uma situação concreta a possibilidade ou não de se exigir do autor que se comportasse conforme o direito. Se a gente trazer isso para o âmbito das pessoas jurídicas, seria verificar, a partir da ação realizada pela pessoa jurídica, naquele contexto, se era possível a gente aferir que ela poderia ter se comportado de acordo com a prescrição legal. Aí o desafio que fica lançado é, se a gente consegue visualizar uma pretensão de reprovação, qual que seria, então, a imputabilidade? Porque a ideia de imputabilidade, como elemento dessa pretensão de reprovação, seria uma ideia própria de pessoa física. Como ficaria o problema da potencial consciência da ilicitude? E aí eu lembrei de um ponto, até nas últimas semanas eu venho fazendo leituras a respeito disso, que até na tese do professor Tracy aparece um exemplo citado de erro de proibição, envolvendo pessoas jurídicas em um precedente francês. E aí, se reconheceu erro de proibição, será que ela tem, então, essa consciência da ilicitude? Então, como é que a gente trabalha com isso? Então, ficou aqui mais dúvidas no final a respeito desse estado da arte e uma ideia de tentar trabalhar a partir de aí com tentar identificar ou não essas categorias, esses elementos dessa pretensão de reprovação e se isso seria possível.
Eu até conheço a ideia já lançada em alguns dispositivos, de alguns trabalhos do professor Paulo Busato, que um caminho seria não trabalhar com essa ideia de culpabilidade, mas trabalhar com uma ideia de periculosidade. O professor até faz aquela reflexão, o que é mais perigoso, né? Uma pessoa jurídica ou um adolescente, um inimputável? Então, o texto ele acabou ficando ali com mais dúvidas do que conclusões propriamente ditas. Por isso que eu iniciei minha fala falando que as considerações feitas com relação ao trabalho do Samuel acabaram aqui já me fazendo pensar muito a respeito de como finalizar esse artigo aqui para nosso trabalho de conclusão do grupo de pesquisa. Então, seria esse o panorama do texto, professor. Obrigado, Paulo. Palavra livre. Paulo, parabéns aí pelo seu texto. Gostei bastante também. E me parece que o seu artigo você tentou fazer um panorama geral do estado da arte no sentido de como responsabilizamos as pessoas jurídicas. Você tentou fazer um voo panorâmico. Alguns apuntes. Ali na parte das condutas que a pessoa jurídica comete, eu vi que você referenciou bastante aquele texto que eu escrevi juntamente com o Pedro Franco, o professor Paulo e com a Ângela, né? E ali ele fala assim, as condutas que a pessoa jurídica não pode cometer, que seriam sim sentidos. Eu acho, a meu modo de ver, que ali que está a chave para se identificar o que a pessoa jurídica faz ou não faz. Você identifica, primeiro, uma semelhança de família entre a conduta da pessoa jurídica e a conduta da pessoa física. Segundo, se essa conduta tem um uso estável e regular na comunidade de falantes, que é regulada pelas normas jurídicas que nós estamos discutindo, né, as normas penais. E, por último, você identifica se essa conduta ela não cai num sim sentido. Porque daí tem aqueles exemplos clássicos, né, que até foi dado, nós trouxemos lá no artigo, como, por exemplo, a empresa não pode cometer bigamia, por exemplo. Não faz sentido algum, não sem sentido. É um uso que não está regulamentado por uma comunidade de falantes, né? Não é um uso estável. E também eu vi que você falou ali da culpabilidade da pessoa jurídica, isso é um tema que me interessa muito, porque, de momento, eu vejo como impossível, não vejo assim como uma saída para se haver essa culpabilidade, mas é um tema que sempre me atraiu muito a atenção. E até conversando com o Pedro Franco, que é um bom amigo que vocês já conhecem, nós até chegamos a esboçar algumas ideias no sentido de uma culpabilidade que viria eminentemente normativa. Só que é uma discussão, um raciocínio que eu ainda não cheguei a nenhuma conclusão. Então, quando você avançar nas suas pesquisas, eu quero ler o que você escreveu e quero conversar contigo daí futuramente no privado. Mas obrigado, parabéns aí pelo texto e... Mas você tem alguma sugestão, alguma coisa, Raíssa? Olha, o que eu sugeriria é o seguinte, na parte ali das condutas da pessoa jurídica, pegar aquele livro da Routledge, né, do Wittgenstein, que explica o Investigações Filosóficas, eu tenho o PDF, posso mandar para ele. Acho que eu tenho aqui também a Mas escuta, mas peraí, mas se vai discutir, se o ponto é a culpabilidade, para que ficar aprofundando na ação? Assim, a minha posição é o contrário. Eu acho que tem que decotar. Vamos discutir o que está proposto no título do artigo. Eu acho. Mas bom, então a minha sugestão mais iria para isso, né? Para um debate da ação para depois se debater a culpabilidade. Mas realmente, de fato, poderia se decotar, então. Minha ideia, Raíssa, eu compreendo, né? Claro que isso daí, até na dissertação, a gente verticalizou a respeito disso, que nossas dissertações tiveram temas bem próximos. Mas aqui eu já parto do pressuposto. Não é a pergunta se ela é capaz ou não de ação. Ah, né? não, sim. Eu estou falando, sim, e já está resolvido esse problema. Agora, o problema maior, na perspectiva do trabalho que eu venho desenvolvendo, e a culpabilidade, como é que fica? Parece que gera muito incômodo essa parte. Fernando? Entendo. Boa tarde, Paulo. Inicialmente, parabéns pela apresentação, pelo artigo, interessante. Eu não tenho muita sugestão, mas, na verdade, compartilhar com vocês essa questão da culpabilidade. Quando eu li o artigo, realmente também me despertou uma série de dúvidas, né? Eu estou escrevendo, na verdade, eu finalizei, ainda não mandei para publicação, um artigo sobre a culpabilidade do artigo 59, a culpabilidade como circunstância judicial. E daí, para isso, eu acabei me valendo da obra do Arendt, o alemão faz um estudo histórico sobre a culpabilidade,
sobre as origens do termo culpabilidade, e, a partir daí, ele identificou três acepções na dogmática alemã da culpabilidade. O primeiro princípio da culpabilidade, o segundo é culpabilidade como a medida da pena, e a terceira, culpabilidade como elemento do delito, né? Todos esses, de alguma forma, tiveram uma origem comum, porém se desenvolveram de maneira autônoma, principalmente a culpabilidade como elemento do delito, se desenvolver de maneira autônoma a ponto de hoje ser identificado 3 níveis funcionais desse termo culpabilidade. Mas o que eu verifico é que no início a culpabilidade, todas as noções de culpabilidade, elas estavam de alguma forma ligadas ao aspecto humano de liberdade, de livre-arbítrio. A gente vê culpabilidade, inclusive sendo citada pelo Nietzsche como uma crítica à própria ideia de livre-arbítrio, né? Essa liberdade. Então, culpabilidade, eu não sei até que ponto, ainda que ela tomou aspectos normativos dentro da teoria do delito, ela não nasceu como uma barreira de responsabilização com base numa ideia de liberdade, liberdade humana, né? Uma barreira de responsabilização. Nós só podemos responsabilizar aqueles que tiveram uma liberdade de, eventualmente, agir de outro modo, né? E na medida dessa liberdade. O que me faz questionar se essa barreira principiológica, principalmente de matiz liberal, ela tem um porquê de ser apresentada para as pessoas jurídicas, né? Por outro lado, e aí eu digo que eu não tenho resposta, eu não sei se o direito penal hoje ele já não está estruturado, pelo menos na nossa tradição de civil law, de uma tal maneira que a gente consegue abrir mão de uma ideia de culpabilidade sem desnaturar, sem desfigurar a própria concepção nossa de direito penal para responsabilizar uma pessoa jurídica. Então, eu só faço aí essa reflexão que realmente, eu não sei, talvez uma ideia própria de culpabilidade para a pessoa jurídica, a substituição da culpabilidade por um terceiro elemento, periculosidade, dentro de uma ideia de risco, de um risco da própria atividade, mas o que eu quero colocar é justamente isso, a ideia da culpabilidade, ela nasce de uma ideia liberal, uma ideia liberal focada em um resguardo da pessoa humana. Eu não sei como trabalhar essa ideia hoje dentro de uma responsabilização de uma pessoa jurídica, né? É só esse apontamento. Não, interessante, Fernando. Até gostaria, se você tiver o livro do Achenbach em PDF, quiser mandar para a gente, seria legal. Eu tenho, acho que trechos dele. Eu consegui pedindo em biblioteca. Eu vou tentar mandar. É um livro completo. Eu tenho as partes dele. Vou achar, já vou mandar aí o que eu tenho. Bom. Porque assim, ó, o que acontece é o seguinte: você tem razão nessa observação, né? A construção dogmática da culpabilidade é uma construção baseada no ser humano. Houve primeiro uma opção por responsabilizar exclusivamente pessoa física, que decorre do Código Napoleônico, e a estruturação dogmática, na forma como a gente conhece, ela desenvolve categorias depois do Código Napoleônico. Você não tem antes de 1810 uma teoria do delito. Então, é óbvio que você não tem a culpabilidade como conceito que não seja referido à pessoa física. Isso é um problema muito sério, e você levantou o problema muito corretamente. A questão toda é que antes da teoria do delito e antes do Código Napoleônico, já se falava em Schuld. Como é que era a Schuld, por exemplo, da cidade de Toulouse, que foi condenada, está citada na tese do Tracy, referida pelo Paulo, está citada. A condenação por crime de sedição da cidade de Toulouse. Condenaram uma cidade. E disseram que a cidade tinha culpa, né? Porque a culpa, como tal, Schuld, ela está até nos textos do direito canônico, né? Está lá para trás. É que ela não tinha a conformação penal que a gente deu, né? Então, realmente, essa parte histórica aí, nesse caso da culpabilidade, é uma coisa que interessa muito, né? Como é que foi o desenvolvimento desse negócio? Será que nós desenvolvemos direito? Será que nós desenvolvemos de modo completo a expressão de Schuld quando traduzimos ela para as condições das categorias do delito? Será que essa teoria normativa pura da culpabilidade, ela realmente traz todas as nuances da culpa originária? Eu tenho bastante dúvida de que essa transposição tenha sido feita
de um modo muito correto, sabe? Me parece que talvez, isso é uma coisa para pensar, né? Tenhamos sido reducionistas a respeito da culpabilidade penal quando estruturamos a teoria do delito. E aí, com os prejuízos próprios de um dos decotes ter sido a escolha de que só a pessoa física pode ser culpável. Sei lá, é só uma hipótese, mas as tuas reflexões me levaram a essas. E eu acho que o Alexei tem outras ainda. Diz aí, Alexei. Deixa eu colocar, eu pus ali um trecho do livro do Ackerman. Legal. É um trecho justamente que eu uso, a primeira parte, ele faz a distinção Legal. da terminologia culpabilidade. Daí nas outras ele trata da culpabilidade como teoria do delito, mas essa... mas a culpabilidade como teoria do delito, a gente consegue achar nos manuais, né? Nos manuais de teoria do delito. Agora, essa distinção está no capítulo 1 ali. O dado histórico daí já é um outro departamento, né? Tá bom. E Alexei? Não, bem rapidamente. Na verdade, assim, o Paulo já referiu que está repensando a estrutura do artigo, mas é algo que a Mariana tinha mencionado também de manhã. Eu acho que vale a pena a gente fazer o comentário, né? Na verdade, assim, nesse momento de repensar a estrutura, talvez valha efetivamente um cuidado sobre uma maior, uma certa, diria assim, quase que uma objetividade, direto, né? Uma questão, por exemplo, a metade do resumo aqui, ele praticamente não precisa existir. Entendeu? A ideia, eu lembro sempre de uma frase, o Luiz Greco usa essa frase, né? No meio de um seminário, exatamente, um seminário na Alemanha, né? Ele usou essa expressão e falou assim, veja, no universo de hoje de informação disponível para todos nós, principalmente para os pesquisadores, se você não conseguir cativar o teu leitor no resumo, esqueça. Ele não vai voltar. Ele não vai ler o teu segundo artigo, o terceiro artigo, e sequer o livro, etc. Então, são às vezes, algumas coisas muito, assim, que a gente está acostumado a ver em artigos, quase que um passeio, como se fosse um ensaio, quando, na verdade, o propósito é direto ali. Ó. O que eu pretendo fazer aqui é isso, né? A introdução é para isso. Vou apresentar dessa forma. Nesse ponto, eu acho que o direito anglo-saxão tem muito que nos ensinar aqui, né? Que acabam sendo muito mais objetivos na apresentação, o que vai concluir, ainda, e você fica curioso e se põe a ler aquele artigo. Eu acho que isso talvez seja algo para a gente cuidar mais. E aí, quando entra na parte introdutória, a gente vai perceber que é todo um passeio para chegar lá na página 5, 6, é que realmente o texto vai começar. Isso é um vício, todos nós incorremos, né, em vários momentos, em vários tipos de artigo. Então, assim, não queria deixar de comentar isso, porque já que você... Eu acho que tem razão. Fica esse destaque aí. Você tem toda a razão, Alexei, tem toda a razão, é isso mesmo. Aliás, esses artigos, eu baixei e li os artigos que o Jorge referiu do Diamantes, né? E assim, você vê a apresentação do artigo no resumo, você já fica curioso de saber o que tem dentro. É exatamente isso mesmo. E é uma característica dos anglo-saxões, eles querem te cativar já na largada mesmo. Isso aí é um princípio que as pessoas que lidam com vídeo, hoje na internet, eles estão muito afinados com essa história, né? Eles dizem, olha, o cara tolera assistir teu vídeo o primeiro minuto. Se no primeiro minuto ele não se engajar, esqueça, ele vai trocar de vídeo. Esqueça, né? Então, e aí, Paulo, nesse sentido, o que eu queria te dizer assim, você... É engraçado, né? Na apresentação, você chegou à conclusão correta, né? Me parece assim, o teu texto não chegou lá, entendeu? Ele não chegou. Ele vai tratando da ação, por isso que a hora que o Raissan sugeriu, não, vamos aprofundar na ação. Não vamos não, cara, não vamos não. Você está certo, dando por sabido, dando por pressuposto que a pessoa jurídica é capaz de ação. Isso você pode sabe? Vou tratar da questão da culpabilidade porque o resto já passou. O resto você, numa nota de rodapé, diz, olha, as outras questões dogmáticas já estão muito mais assentadas. Você pode abrir com um parágrafo o teu artigo, assim,
as questões relativas a outros problemas da teoria do delito, tais como ação, vontade, etc., já estão muito debatidas. E uma nota de rodapé extensa, em que você põe remissões de tudo aquilo que você acha que é relevante nesse tema. O meu problema vai ser discutir aquilo que é a categoria da culpabilidade, que vem sendo tratada, que aqui a gente toma como pretensão de reprovação, porque o paradigma é o modelo significativo. E, a partir daí, vai para dentro disso. E ali, aquilo que você usa no texto, a única parte que você usa no texto, que eu acho que daí realmente tem a ver com o tema, que é a parte essa de chamar a colação, aquele trabalho que a gente já fez, lá eu, a Ângela, o Raissan e tal, que é a parte de dizer, olha, quando for olhar para a culpabilidade, o princípio de culpabilidade está atendido na medida em que se culpe a pessoa jurídica por aquilo que seja um ato dela, e, portanto, o princípio está resolvido, isso está incorporado no teu texto, o princípio está resolvido. Mas você mesmo, na tua narrativa, na tua exposição, está dizendo, mas a culpabilidade como categoria e os seus elementos, imputabilidade, potencial consciência de ilicitude, não estão resolvidos. E é esse o foco sobre o qual você deveria se debruçar. E as fontes primárias, o ponto de partida do teu texto, nesses aspectos, deveria ser mesmo a tese do Tracy, né? E um trabalho, parece piada dizer isso, né? Mas as pessoas de qualidade têm qualidade o tempo inteiro. Tem um texto do Pedro Ataíde, e aí eu te animo a fazer contato com o Pedro Ataíde. Pedro Ataíde, quando estava no 4º ano da faculdade, apresentou um projeto de iniciação científica na Universidade Federal do Paraná, no qual ele apresentava as bases de uma culpabilidade de pessoa jurídica, enfrentando o problema da imputabilidade e da potencial consciência de ilicitude. Claro, muito restritivamente, porque você tratava da apresentação de um resumo de um programa de iniciação científica, mas tinha ali as bases, ou seja, ele deve ter esse texto, eu te animo a conversar com ele para te passar os textos e as referências que ele buscou. Eu acho que por aí dá para... Porque aqueles caminhos, você chega a citar no teu texto alguns caminhos tentados, até ali tem uma ordem inversa do ponto de vista cronológico, você cita primeiro o Haradias para depois citar o Tiedemann, e no fim o Tiedemann é o dono dessa conversa. Em 1994 ele já estava falando de culpabilidade de pessoa jurídica e o resto do pessoal vem só nesse século. Então, talvez ali também devesse reordenar isso, se é que você quer manter essas referências, porque esse caminho é um caminho que não é o adotado nem pelo teu próprio perfil, né? Você já fala ali, não, está resolvido os problemas de autorresponsabilidade da pessoa jurídica através de reconhecer que o princípio de culpabilidade se cumpre na exata medida em que eu atribuo para a pessoa jurídica somente aquilo que é a ação dela. Então, se você assumindo aquele ponto de partida do texto que a gente fez coletivamente, eu acho que eu não tenho por que me opor a mim mesmo, né? Parecia uma coisa de um insano fazer isso, né? Me parece que é um ponto de vista correto. O passo seguinte, aquilo que tem que ser desenvolvido no teu texto, até pelo título, né? Olha para o título dele. Você está tratando da pretensão de reprovação, que tem 2 elementos, imputabilidade e potencial consciência de ilicitude. Só que não tem isso no teu texto. Isso não está desenvolvido, né? Então, o que eu te diria, o que eu te animaria era fazer, parece brincadeira dizer isso, mas o decote de toda a primeira parte, tudo. Transforma tudo isso num parágrafo em que você diga, olha, os problemas estão resolvidos, as fontes são essas, vão procurar. E daí começa ele lá naquela parte que você fala, olha, o princípio de culpabilidade se resolve na medida em que se atribui para a pessoa jurídica ações que ela mesma realizou. Que daí tem a referência lá, aquele trabalho da gente. E, em seguida, abre as 2 discussões. O que pode ser imputabilidade de pessoa jurídica? O que pode ser potencial consciência de ilicitude de pessoa jurídica? Essas são as categorias que devem integrar uma culpabilidade de pessoa jurídica. Ou nós temos que ter 2 classes de culpabilidade diferentes para pessoa jurídica e para pessoa física? Sei lá. Aí, o céu é o limite, né? Sobre o que se pode pensar e fazer. Eu te animaria muito a que tomasse como pontos de partida para essa discussão
Então, nesse sentido, eu te diria que o teu trabalho está mais cru que os outros, né? Porque essa parte não está enfrentada ainda. É começar lá na tese do Tracy mesmo, talvez até conversar com ele. Posso te passar já, acho que vou fazer isso já, te passar aqui no WhatsApp os contatos, porque se você não tem algum, já te passo o contato do Tracy e o contato do Pedro, que eu acho que eles podem te ajudar muito ao avanço do trabalho de uma forma mais intensa, sabe? Eu estou mandando aí para você. Mas acho que era isso. De minha parte, a minha sensação foi essa, foi que você tem toda a razão na tua exposição. O texto ele tá muito aquém disso ainda, da tua própria exposição. Os problemas são esses, mas os problemas não são onde você vai chegar, é de onde você vai partir, né? Essa é a minha opinião. Meu arremate pode ser justamente esses questionamentos, né, do panorama. Porque no final, você diz, olha, esse pessoal aqui, o Tracy trabalhou isso, o Pedro disse aquilo, usaram tais e quais referências, busca essas referências, ilustra, né, para o teu leitor, e diz, olha, esse é o caminho a ser seguido. O panorama é esse, ainda não está resolvido. Você não precisa fechar a questão, né? Mas precisa colocar que tem aí uma questão, né? E eu acho que um caminho alternativo, que poderia ser, então, uma contribuição tua para o estado da arte, que daí é para você pensar para a tese, é aquilo que eu disse no começo, como essa sessão fica gravada, você vai poder ter acesso a ela depois. Pensa bem, será que, uma vez que já existia uma ideia de culpa, né, penal, e que essa ideia de culpa penal era uma ideia que precedeu a teoria do delito. Num momento em que houve, historicamente, inclusive no direito continental, atribuição de responsabilidade penal a pessoas jurídicas, será que quando nós passamos a estabelecer teoria do delito, já pensada, já feita a escolha político-criminal por uma culpabilidade só para seres humanos, será que a gente não fez aí um decote, nós não recortamos, será, o sentido normativo daquela culpa medieval para usar só os aspectos que fossem próprios do humano? Será que a gente não fez aí um recorte indevido que prejudicou daí quando mais para frente a gente teve que estender a responsabilidade para a pessoa jurídica? Como é que era lá atrás? Quais eram os desvalores que faziam reconhecer a culpa de uma cidade, de um seminário, de que modo os tribunais medievais que fossem, eclesiásticos que fossem, reconheceram aquelas culpas? Será que não tem lá uma pista sobre como a gente deveria reconhecer as culpas hoje? Não sei, é só um palpite, né? Valia a pena fuçar, né? Tirar a poeira dos livros antigos, sei lá. Mas isso para tese, né? Você podia, no artigo, por exemplo, situar o problema e depois deixar uma exploração mais lenta lá para frente, né? Penso eu. Não sei o que você acha, Alexei? Você que é um cara também muito envolvido aí com a metodologia, o que você pensa? Não, eu acho assim, a ideia é interessante, e para te animar um pouco, né, Paulo? Na verdade, assim, melhor desconstruir um artigo do que um capítulo, que é exatamente o que eu estou vivenciando, que é, assim, dá uma pena danada quando você ouve e fala assim, ó, teu capítulo, ele tem que ser desfeito sob pena de não encaixar metodologicamente numa proposta investigatória. E eu acho que é isso mesmo, é para isso que a gente está aqui, né? Show de bola. Muito obrigado, professor. Muito obrigado mesmo. Bom, então é isso. Então eu vou parar aqui o tempo, né? Usamos o tempo quase justo. E aí é o seguinte, o último artigo dessa sessão é o artigo que eu escrevi junto com o Renato e que daí eu pedi para ele se encarregar da apresentação. No entanto, vocês devem ter visto aí no chat, ele disse que deveria sair por meia hora e provavelmente precisasse voltar depois, e não voltou, né? Então, sabe lá, os problemas que cada um tem, a gente sabe que tudo isso pode se passar. Então, eu vou tentar fazer uma exposição
ela não difere muito do que a gente fez de exposição em outras ocasiões de reuniões nossas, porque a gente resolveu meio que parar por aí a questão do artigo. De todo modo, o fato da gente procurar enviar o texto foi a ideia de submeter o texto ao decote, né? Ainda que a ideia já tenha sido antes debatida por todo mundo, talvez a forma do texto possa merecer críticas, observações, complementações, decotes, etc., enfim. Então, vou tentar resumir muito palidamente e rapidamente, vocês já devem conhecer esse texto, as ideias que estão nele contidas para a gente poder conversar, e aí me toca ouvi-los, né? A questão que se põe é, basicamente, como questão de pesquisa, o título é Apontamento sobre a ação dos resultados criminais derivados de decisões cibernéticas. O professor Roxin diz que uma boa ideia ela pode ser expressa em 2 dias, 2 horas ou 2 minutos. Então, eu não vou gastar mais do que os 2 minutos para expor a ideia. A ideia é basicamente assim. Existem resultados que são deritivos. Vocês, quando olham para o Código Penal, na maior parte das vezes que olham para a parte especial, o que está descrito lá não é uma ação, é um resultado. Muitas vezes é o resultado, né? Que é concomitante à ação ou que é parecido com a ação, se expressa pela mesma linguagem da ação, mas pense bem, matar alguém. Matar, você pode considerar o verbo uma ação, mas o verbo é também a expressão de um resultado, né? Matar é quando o cara está morto, não é? Então, só para que se tenha uma ideia, existem resultados que são identificados através do chamado desvalor de resultado, ou do resultado jurídico, desvalor de resultado jurídico, que são considerados delitivos. E esses resultados, matar, lesionar, destruir, subtrair, sei eu, 1000 outros resultados que são parte de descrições típicas, eles podem ter na origem uma intervenção patrocinada por inteligência artificial. E essa inteligência artificial, ela vai tomando forma, hoje, com o machine learning, ela vai tomando forma de tomadas de decisões. Né? As máquinas já estão aprendendo com o meio, ou recebendo inputs do meio, processando segundo o seu algoritmo, incorporando esse aprendizado ao próprio algoritmo, de modo a replicar novamente uma tomada de decisão que impulsiona a produção de um resultado a partir da incorporação desse aprendizado com o meio, desse aprendizado com a experiência. O que nós achamos de cara? Bom, quando isso começou a acontecer, esses fenômenos começaram a acontecer, acabou que todo mundo quer saber, bom, e a responsabilidade é de quem? É do cara, é responsabilidade pelo produto? É um problema de criação de risco? Quem eventualmente faz o emprego desse dispositivo de inteligência artificial deve ser exculpado? Deve ser justificada a sua posição, isenta, portanto, de responsabilidade, ou deve ter responsabilidade? Como que é isso? Qual que é o limite de risco permitido? Enfim, as categorias lá da imputação objetiva, das causas de justificação, das causas de exculpação, essas estão sendo o foco da maior parte das discussões dogmáticas a esse respeito. Eu vou me poupar, está no texto a referência, tem 1 milhão de coisas para vocês buscarem a respeito disso. Mas, assim, na ideia de que em 2 minutos dá para expor a nossa hipótese de trabalho, a nossa hipótese de trabalho é assim, alguém aperta o botão on. Ponto. Sabe? Quando você deflagra, se você apresentasse, e eu volto a esse exemplo, já usei várias vezes nessas nossas conversas, se você apresentasse um liquidificador para uma pessoa do século XVIII,
Ela ia achar aquilo fantástico. Porra, põe gelo nele, vira água. Põe fruta, vira suco. Põe o dedo, vira um desastre, né? Então, a questão é, qual é o input que gera o output? E é isso que vai determinar o resultado. A tecnologia em si, ela é binária. No caso do liquidificador, ligou, ele vai liquidificar, o que quer que seja, ponto. Ah, ele pode, as lâminas vão ter uma reação diferente com relação a conforme o nível de densidade do produto que se coloque dentro. Estou de acordo. Você colocar, por exemplo, sei lá, uma barra de ferro, vai quebrar a lâmina, não vai liquidificar o ferro. Eu sei disso, né? E o mesmo se dá, talvez, nesse plano da inteligência artificial, com muito maior complexidade, mas o princípio é o mesmo. Alguém aperta o botão ON. Então, a nossa preocupação é, podemos falar que a ação de pessoa jurídica, porque esse pessoal que foi discutir as outras coisas, os outros elementos do delito e tal, dá por sabido que tem uma ação de pessoa jurídica. Por quê? Porque eles não saíram ainda da ação essa ontológica, desse plano, no máximo. E os que foram um pouquinho além, vergonhosamente, se ancoraram nessa ideia de manifestação da personalidade, que depois termina em algo em primeira pessoa, e daí alcança no máximo, assim, com muito esforço, filosofia da mente. E aí passam a dizer, não, mas tem que ser uma ação consciente. Cara, isso não diferencia mais a questão de uma inteligência artificial, porque ela processa causalmente uma emulação de consciência, uma emulação de vontade. É artificial. Inteligência artificial é uma expressão autoexplicativa, né? É artificial. É uma imitação, é fake. Mas ela emula aquilo. E como a atribuição de responsabilidade é uma atribuição heterônoma, que se faz de fora para dentro, aquilo que você olha é muito parecido com a manifestação externa da psique interna de um sujeito. Então, pelo caminho da filosofia da consciência, também não tem jeito de chegar nisso. Como é que se decota verdadeiramente o limite da ação para o qual é incapaz a pessoa jurídica, a nosso ver, através da filosofia da linguagem? Por quê? Porque se a ação é a expressão de sentido comunicacional entre pessoas que compartilham formas de vida, me parece bastante óbvio que a minha forma de vida não é a forma de vida de uma inteligência artificial. Por uma razão muito simples. As coisas que eu penso, faço e expresso, eu expresso através de razões. E as coisas que faz, entre muitas aspas, uma pessoa jurídica, são expressadas através de processos causais. Sabe? Vamos lá. Se alguém disser assim, se alguém me perguntasse, vamos supor que um desses, tem uns nomes curiosos, né, que ficam no chat. Tem Agatha Christie, por exemplo, que é uma grafia diferente, muito interessante, mas que remete àquela escritora, né? Então, imaginemos, só para pegar um nome, podia ser o meu, podia ser a Beatriz, podia ser o Fernando, o Alexei e tal, mas supomos que a Agatha Christie eu só estou usando porque eu não conheço quem é a pessoa, né? Mas vamos lá. Se a gente disser, essa pessoa é uma inteligência artificial que entrou aqui na nossa reunião. Se a gente fosse perguntar por que é que eu entrei na reunião, eu diria para vocês que eu quis escutar o que vocês têm a dizer sobre o nosso texto, no que a gente pode melhorar o texto. Eu estou dando uma razão, ou não? Eu entrei por esta razão, né? Se você perguntar isso para uma inteligência artificial, a resposta dela seria assim, eu entrei porque eu recebi um input de uma informação que ia ter um seminário aqui, e esse seminário era de matéria que o meu algoritmo já estava alimentado, então ele gerou, com base nisso, uma busca de algoritmos e verificou que eu tinha tempo para poder absorver as informações desse processo, desse seminário, e para eu absorver essas coisas, eu precisava entrar no seminário, como sendo um membro. E aí eu emulei um membro para poder entrar nesse seminário. Vocês estão entendendo
qual seria a explicação? Se eu perguntasse por que que uma inteligência artificial entrou no seminário, ela ia me dar uma explicação causal. Ela ia me explicar o processo pelo qual ela terminou ingressando. E não as razões pelas quais. Por uma razão muito simples. A forma de vida é outra. É claro que essas razões, elas podem atingir um nível de complexidade tremendo, elas podem atingir um nível de emulação daquilo que é a explicação. Basta entrar na inteligência artificial online que existe hoje, aquele, como é que é? Chat GPT? Acho que é uma coisa assim, né? Chat GPT. Então, você entra lá, você vai se encontrar com isso. Você vai se encontrar com... você bota lá as informações, a inteligência artificial praticamente conversa com você. Ok, mas ela dá razões? Ela pode se complexificar a ponto de emular aquilo que a gente eventualmente trata como consciência e chegar a enganar muita gente. Mas o processo é causal. Não é um processo de razões, porque ela não compartilha o nosso modo de vida, nossa forma de vida. A nossa forma de vida é uma forma de vida humana. Então, ela vai se comunicar com aquele que nos imputa através do compartilhamento de quadros de mundo, que não dá para compartilhar com a inteligência artificial. Basicamente, isso é o que a gente trata no texto. E aí fico à mercê de vocês para as considerações que vocês quiserem fazer a respeito dele. O teu comentário, professor, me lembra muito do clássico exemplo da sala chinesa lá do Shirley, né? Lembra demais aquele exemplo, porque aqueles que estão habituados com o exemplo, lembram que é a situação de você ter uma sala fechada, com uma pessoa lá dentro que tem instruções para responder perguntas em chinês. Muito embora o cara que está dentro da sala não fale chinês, para quem está de fora parece que o cara é fluente em chinês, né? Então, eu acho que é um exemplo interessante que dá para trazer aqui, né? Não me remete já a esse exemplo. Não sei, Alexei, por favor. Paulo, na verdade, assim, você já meio referiu que esse texto ele está sendo aproveitado para várias finalidades, né? A impressão que me deu é que em alguns momentos ele ainda faz menção a outro produto. E eu começo com esse até, acho que é na página 14. Eu sei, eu imagino que vocês vão reler isso, né? Mas eu já vou apontar algumas coisas. Vocês falam abertamente ali que o texto do artigo Vê onde é que tá? Deixa eu ver se eu cheguei aqui. Tinha até pintado em azul para você. Ó. O título desse artigo, das máquinas e dos seres vivos, é uma referência deliberada. Quando, na verdade, aqui vocês estão utilizando com outro título, inclusive. Sim, Né? sim. Então, e tem alguns momentos que eu vi, assim, são questões formais, tá? Besteira, mas é mais para não passar batido, que eu vi que está faltando uma releitura. Até num título mesmo, que é o 2.1, tenta estabelecer a responsabilidade pela própria IA. Não sei se a ideia era essa mesmo do título, mas me pareceu que estava faltando talvez um complemento aí, não sei se era tentativa, não sei. Ou então eu não entendi, desculpa, na leitura. Teve Tentativa, sem dúvida. Tentativa, né? E tem uma Tentativas de frase para mim, estabelecer. e logo no início para mim ficou uma frase bem esquisita, eu não sei se é isso mesmo. Pode ser algum decote, né? Mas a gente teve que reduzir. Ali na página, estamos aqui na página 2, o que seria o segundo parágrafo, começa com mas, se é verdade e tal. Esse parágrafo, ele chega no meio do caminho, dá a impressão que está faltando ali talvez uma pontuação, uma coisa que fique um pouco mais clara. Eu vou grifar aqui para a gente olhar. Então, são algumas questões assim que eu fui anotando, mas são questões pontuais. O resto eu já conhecia, né, justamente do artigo anterior, e acho assim, a ideia é espetacular, né? A ideia vamos lá, é uma ideia que a gente está desenvolvendo ainda, tem muita coisa para fazer, mas de fato olhar, e veja, isso aqui foi o decote, nós mandamos o artigo, aquele artigo que estava lá atrás foi mandado para uma revista, e aí a gente continuou fazendo, tirando coisas, pondo coisas, tirando coisas, pondo coisas, então muito provavelmente tem várias, né, dessas inconsistências que você referiu, então nos compete olhar e revisar isso metodologicamente com mais cuidado. De fato. Eu agradeço aí as observações. Se tiver mais coisas que você anotou, que você grifou, me manda uma cópia,
né? A gente vai olhar. Não, mando sim, mando sim. Agora, aproveitando, já que ninguém levantou a mão, né? Eu não sei se em algum momento isso pode ajudar ou não. É aquilo que eu mencionei um pouco antes, ali, acho que foi com o Jorge, se não me engano, a questão da personalidade jurídica trabalhada no âmbito do direito civil, né? Recentemente tive acesso a alguma doutrina, veja só, acho que é um finlandês, se eu não me engano até, ele faz uma análise, sob uma perspectiva tanto do direito anglo-saxão quanto do direito continental, e aí acaba ficando uma coisa interessante, porque ele parte de uma lógica, me chamou a atenção porque a nomenclatura pessoa jurídica, né, ela é trabalhada no âmbito da doutrina civil mais profunda, como para abranger tanto a nossa pessoa jurídica, né, a pessoa fictícia, né, como a pessoa natural. E a partir daí há toda uma discussão sobre a teoria de personalidade jurídica propriamente dito, né? A discussão ela vai um pouco além, porque, vamos lá, é como se as duas, tanto a doutrina constitucional, o sistema continental quanto o sistema anglo-americano, anglo-saxão, eles utilizam como base que a pessoa jurídica, quem tem personalidade jurídica é aquele que é sujeito de direitos e obrigações, né? E a partir disso, essa premissa assumida é que é enfrentada por essas novas discussões. Fala em teoria de conjunto aqui, né? Você veja como essa questão poderia resolver aquele debate ali que apareceu sobre a MEI, né? Exatamente. Você tem dois focos de responsabilidade, você tem duas pessoas, acabou. Sim, porque daí entra uma discussão sobre, por exemplo, até que ponto animais podem figurar como pessoas jurídicas, a inteligência artificial pode figurar como pessoa jurídica sob essa perspectiva mais ampla, né? E com a consideração justamente personal, o que é necessário para caracterizar a personalidade jurídica. Acaba se incorrendo numa discussão sobre critérios de incidentes ativos e passivos, sobre os quais essa, entre aspas, coisa, vamos chamar assim, né? Ela estaria submetida. Então, você faz uma diferenciação entre pessoas e coisas, e a partir daí você consegue diferenciar o que é pessoa e, portanto, você dá os passos seguintes. Não sei até que ponto isso poderia ajudar, reitero, não consegui me aprofundar ao ponto de identificar. Se eu identificar que existe um vínculo que possa contribuir praticamente na questão da inteligência artificial, eu te remeto isso paralelamente. Tá bom, agradeço. Bom, gente, então, o Renato, você saiu e voltou imediatamente depois que eu terminei de expor, cara. Então, você perdeu a oportunidade. Imaginei que você teve atribuições aí. Advogado está sempre na berlinda, né? Criminalista, então, né, professor? O que aconteceu, na verdade, até pedindo desculpas a todos aqui, foi justamente um cliente está com uma questão criminal forte aqui, está tendo uma operação e a polícia bateu na casa dele, mas já está resolvido aqui, já está em ordem. Bom, tá tudo certo. Você vai ter a oportunidade de dar uma olhada no que foi debatido, né? O Alexei apontou alguns pontos do nosso texto. Eu vou proceder a essa revisão. Agora é minha vez, né? Vou mexer nele um pouco aí para arrumar essas coisas, para rever. E a gente vai prosseguir trabalhando, né, na questão do livro. O artigo está praticamente assim. Se já está sendo observado as questões formais, eu acho que a questão de fundo, o argumento, ele está bem colocado, bem delineado, né? E vai ficar gravado, depois você pode dar uma olhada nas observações aí que foram feitas, tá bom? Professor, só uma dúvida, estava marcado às 16, a gente adiantou mesmo, né? Porque à medida em que foram terminando, né, as apresentações anteriores, né, a gente foi adiantando as outras. Isso que, não, né? Tudo bem, sem problemas. Então, eu só vou ter que pedir novamente licença, pessoal, que eu tinha parado o atendimento ali só para voltar para cá. Se vocês Não, me permitirem. nós já estamos encerrando, tá bom? Muito obrigado, viu? Eu vou acompanhar a gravação. Obrigado a todos, pessoal. Então, gente, é isso. A gente fecha a segunda sessão do seminário. Hoje, convido todo mundo para amanhã cedo prestigiar o seminário da manhã. A gente tinha escalado inicialmente 4 palestras, mas acho que já está todo mundo sabendo, né? Nós vamos ter 3 e não 4 apresentantes. Na verdade, não sei se nós não vamos ter 2, acho que o Leonardo Henriques, eu não sei se ele teve problemas com
Acho que ele tinha esclarecido para o Guilherme que vai fazer a apresentação. Ele teve problemas com os pesquisadores auxiliares, acabou não desenvolvendo muito a coisa, mas talvez ele apareça para apresentar. Mas o Jair é certo que não conseguiu avançar no projeto, então vão ficar, em princípio, o Fernando e o Alexei como certos, e o Leonardo Henriques como possível participante aí da parte da manhã, tá bom? Até amanhã, então, um abraço a todos, eu vou encerrar a gravação.